A gente vai falar agora como o governo e a oposição travaram uma batalha nas redes sociais para colar o tarifaço dos Estados Unidos um sobre o outro, né? A direita se ancora nas críticas de Marco Rubio a Lula, enquanto a esquerda aposta no discurso de união pela soberania nacional, até tentando recuperar a chamada Frente Ampla pela Democracia de 2022. Vamos ver. A publicação do secretário de Estado Marco Rubio foi a senha para a oposição atribuir o tarifaço americano ao governo Lula. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro disse que o Brasil é um avião sem piloto com Lula na presidência, enquanto o ex-deputado Eduardo Bolsonaro frisou a acusação de Rubio de que o governo brasileiro não negociou de boa fé com Washington. No Palácio do Planalto, o secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, disse que boa fé para os americanos seria acabar com o PIX e entregar terras raras. E o PT atrelou o tarifaço a articulações da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, detalha o humor dos brasileiros em relação ao tarifaço americano, tendo como pano de fundo as eleições. O levantamento foi realizado entre 10 e 13 de julho, antes do anúncio oficial das tarifas. A Quest indica que os eleitores concordam mais com a acusação de Lula de que Flávio pediu o tarifaço a Donald Trump do que com a defesa do senador de que pediu ao presidente americano para não taxar o Brasil. E em relação a intenções de voto, 42% apontam que as tarifas lhe dão mais vontade de votar em Lula, enquanto 27% se sentem mais próximos de Flávio e 23% com mais vontade de votar em outros nomes. A repercussão nas redes sociais após o anúncio oficial do tarifaço também é ruim para o pré-candidato do PL. Dados da consultoria AP Exata apontam que as menções positivas a Flávio caíram 2,3 pontos percentuais, enquanto as sobre Lula oscilaram negativamente em 0,1 ponto. Sérgio, os dados de vocês aí confirmam que todo esse embate, soberania, tarifaço, favorece de fato Lula? Realmente os dados das redes estão muito claros, né? O Lula se manteve estável durante o dia todo, com uma ofensiva muito forte da esquerda, relacionando o Flávio ao tarifaço. A esquerda também sempre busca a questão do PIX, né, da defesa do PIX, como se a família Bolsonaro fosse contra o PIX. Fala de entreguismo, enfim, é um discurso muito fácil, né, que tem sido absorvido pelas redes. O Flávio, como a reportagem mostrou, caiu 2,3 pontos percentuais em relação às menções positivas, e não conseguiu exatamente se safar dessa pecha, né, de quem realmente está alinhado aí a uma política norte-americana que privilegia, obviamente, os Estados Unidos em detrimento do Brasil. Eu acho que a questão da bandeira da soberania que o Lula tem empunhado realmente tem funcionado bem para ele. Funcionou já em 2025, né, quando o Eduardo esteve nos Estados Unidos e trouxe o Lula novamente ao jogo justamente por conta dessa ideia de soberania. E funciona agora. E tem uma curiosidade, Caio, se a gente observar, a gente analisa aqui na Exata também, dados temáticos, né? Ou seja, quando a pessoa fala de um presidenciável, qual tema está incluído naquela fala. Então, entre os temas mais falados, hoje nós temos o Trump em primeiro lugar, né? Ou seja, quando se fala do Lula, o Trump aparece em 27% das publicações, este mês de julho. E o Flávio, quando se fala do Flávio, o Trump aparece nos posts temáticos em 40% das menções. Ou seja, há uma influência direta dos Estados Unidos na eleição brasileira, pelo menos em termos de imagem, e isso já tem afetado negativamente o Flávio, e este mês isso tem crescido, e me parece uma situação bem complexa para ele. Daniel pediu a palavra? Eu tenho, na verdade, uma pergunta para o Sérgio e é uma tese aqui que eu suspeito e eu queria submeter, porque eu não sou especialista não, Sérgio, é você. Me dá a impressão que muitos desses temas polêmicos, como é o caso do tarifaço, nascem com alguma vantagem, ainda que sutil, discreta, de um lado ou de outro. Nesse caso, o desgaste tem sido maior, por enquanto, para Flávio Bolsonaro, mas que com o passar do tempo, estamos falando de dias ou no máximo de semanas, as tropas de cada lado vão se organizando de tal modo que a grande polarização que nós temos nacional, em praticamente qualquer tema, acaba prevalecendo e migrando também para esse novo campo de batalha. Tem sido assim, caso Master, Venezuela, guerra na faixa de Gaza, praticamente qualquer tema. Você acha que caminha naturalmente para isso também? Ou seja, um desgaste para Flávio,
que pode ser sentido inicialmente, no final das contas, as narrativas acabam se equilibrando de tal modo que se neutralizem? Então, Daniel, o que você está dizendo a gente chama de dominância narrativa, ou seja, quem consegue falar mais nas redes sobre determinado tema e quem consegue formar mais opinião. Isso acontece, obviamente, nos dois lados, né? Mas há um perfil moderado que eu acho que é o que pesa mais, né? Ou seja, o perfil moderado, no caso do tarifaço, está sendo mais favorável ao Lula. Agora eu posso dar um outro exemplo. Ontem surgiu, por exemplo, a foto do Flávio Bolsonaro com esse cara do Daniel Alvorcaro. Né? Rapidamente, a direita conseguiu substituir a dominância narrativa que vinha da esquerda e conseguiu impor uma ideia de que é uma foto feita com inteligência artificial, que não há nenhum tipo de relação do Flávio com o Sicário, enfim. Aquilo foi muito bem conduzido pela direita e anulou, então, os efeitos negativos. Só que, nesse caso da taxação, é um discurso que envolve muito esses moderados que não estão satisfeitos, não gostam da taxação. Eu tenho dito muito, o Trump não é querido nem nos Estados Unidos, quanto mais no Brasil, ou seja, é um político hoje que tem uma negatividade associada a ele muito forte, justamente porque defende interesses próprios, né? Então, uma associação de um político brasileiro tão próxima ao Trump não é vista positivamente por esses moderados. E por isso, então, o Lula acaba dominando a narrativa nesse ambiente e acaba, então, prejudicando a campanha do Flávio. Agora, Thaís, eu fico sempre surpreso quando vem toda essa cobertura relacionada ao PIX, né? Porque o PIX ele foi criado na gestão ali do Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, e a direita que sempre dominou muito bem, depois vou até perguntar para o Sérgio sobre isso, parece que consegue ir perdendo o discurso do PIX, né? Não tornar isso um triunfo. Não, perdeu totalmente, né? Perdeu totalmente e, de novo, o cabo eleitoral do Lula nesse tema também é o Eduardo Bolsonaro, né? Eles não souberam nem capitalizar esse ativo, pelo contrário. Aliás, o governo, de novo, teve a inteligência política de pegar o anúncio, a inclusão do PIX na investigação e transformar isso numa grande bandeira de defesa. E por mais que a gente falasse aqui todos os dias que o PIX nunca teve ameaçado, que não tinha nada que o governo americano pudesse fazer, a dominância narrativa, adorei esse termo, viu, Sérgio? Até anotei aqui que eu vou adotar, não só para tratar do seu tema, mas para usar para outras áreas também. Mas o governo conseguiu literalmente assumir uma dominância narrativa sobre essa defesa do PIX. Até hoje, quando eles convocam lá o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para participar da coletiva, naquele paredão de ministros ali da economia defendendo o patriotismo. E o Gabriel, aí, enfim, eu não sei se o governo consegue ter essa interpretação ou não, ele desconstrói a tese do governo de que o PIX é uma vítima dos Estados Unidos. Ele diz assim, ele ainda faz uma comparação, é como culpar o carro-pipa pelo saneamento básico e tal. Então, ele desconstrói, ele fala, olha, foi só uma desculpa para impor a tarifa, né? Ou seja, ele não disse claramente, mas intrinsecamente ele está dizendo, nunca foi uma ameaça. Então, ele foi lá, ele defendeu o PIX institucionalmente, ele explicou o que é o PIX, ele deu uma informação importante, disse, olha, o mercado de cartão de crédito cresceu 150% depois do PIX, enfim, ele deu argumentos técnicos para dizer que não faz sentido o ataque ao PIX, e ele tinha esse papel lá, mas dificilmente o governo vai largar desse tema ou dessa defesa aí soberana sobre o PIX que ele assumiu. Mas, de qualquer forma, hoje, pelo menos hoje, o presidente do Banco Central tirou um pouco do peso dessa ameaça que nunca existiu, que o governo criou. Agora, Sérgio, eu fico encucado um pouco como que... O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses ou nas últimas semanas que a esquerda conseguiu e vem conseguindo fazer prevalecer as suas versões, narrativas, teses nas redes sociais, que é um ambiente que de 2010 para cá, 2012 para cá, a direita bolsonarista, muito antes de se imaginar um Jair Bolsonaro presidente, dominou esse espaço. Na sua percepção, a esquerda melhorou? A direita piorou? Ou as teses que estão em disputa, elas são muito palatáveis e factíveis para o eleitor, para o cidadão brasileiro, que ele olha e observa e consegue identificar, entre aspas, quem está certo e quem está errado?
Não, eu acho que a esquerda melhorou sim, né? Em 2018, quando a direita assumiu muito o controle das redes, eu acho que a esquerda estava muito perdida ali, ela aprendeu a fazer redes, mas há um outro fator, Caio, muito grave, né, para a direita, que é a fragmentação desse ambiente político, né? Nós temos vários candidatos da direita. No início até conversavam, né, de certa forma indireta, assim, tentando focar aí num projeto anti-PT, mas agora as coisas começam a se acirrar, né? A eleição está chegando perto, então as críticas começam a surgir ali para o Flávio também, e há essa fragmentação enquanto o Lula fala sozinho à esquerda, né? Então ele consegue unificar o discurso de esquerda, e aí, claro, ele tem uma capacidade muito mais ampla do que uma direita fragmentada de colocar as suas opiniões, enfim, fazer com que a militância compartilhe as suas ideias. Apesar de que a direita, mesmo com essa dominância que o PT tem tido, a esquerda tem tido, ela também consegue impor alguns temas que são caros a todos da direita, né? Então, nesse ponto, o Lula acaba por perder, eventualmente, essa dominância. Mas a verdade é que as redes estão bastante armadilhadas, né? E o que me deixa um pouco intrigado até, e até incomodado enquanto cidadão brasileiro, é que um assunto tão sério quanto esse que está acontecendo da taxação é tratado como espuma política, né? De uma forma como se fosse apenas um movimento eleitoral. Nós estamos falando de uma coisa muito grave, de uma relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que são um país hoje mais forte economicamente. O Brasil precisa dessa parceria. Então, me parece tudo muito amador em termos de negociação, muito amador também da oposição, que não tem um projeto para sobrepor o que está sendo falado aí nessas negociações. Então, a gente acaba reduzindo um pouco o debate eleitoral do que é importante para o futuro do país. Agora, você acha reversível essa situação do Flávio sobre tarifaço, né? Eles têm dito a campanha hoje, pelo menos, estavam dizendo que é diferente do primeiro tarifaço. O primeiro tarifaço nasce com um tweet do Donald Trump, citando a prisão do Jair Bolsonaro, e de lá para cá o Flávio foi até a Casa Branca, tirou foto com o Trump, mandou carta, se diz abertamente contrário ao tarifaço. Você acha que tem tempo, né, ou não? Esse assunto não tem como a direita disputar. Olha, tudo no Brasil tem tempo, né? Porque nós temos aqui, às vezes, uma semana que equivale a um mês, né, numa eleição. O caso do Master mostra isso, né? O Flávio já começa a sair muito bem dessa crise, as pessoas praticamente não falam mais disso, e pode ser que esse tarifaço também, daqui a um tempo, não tenha a influência que tem hoje, né? Na verdade, nós temos aí dois blocos muito fortes disputando a eleição, com votos muito concretos, né? E a margem de manobra aí para o centro tem sido ainda um pouco curta, né? A não ser que no decorrer da campanha isso se modifique. A gente sabe que tem um percentual de pessoas que não quer votar nem em Lula nem em Flávio, mas a verdade é que a margem dos moderados aí impede que os temas tenham grande impacto, né? Então, por exemplo, o caso do tarifaço hoje, o Flávio caiu 2,3 pontos percentuais em menções positivas. Não é nada assim grandemente relevante, apesar de ser um indício. Mas eu acho que as coisas estão tão cristalizadas, né, que é preciso uma crise de um vulto muito gigantesco para mudar os rumos que a gente tem visto, pelo menos em termos de rede, do que a gente vê sendo debatido.